Por que algumas pessoas ficam tão bravas ou tão ofendidas quando, por exemplo, alguém aponta um dedo ou alguém simplesmente buzina no trânsito? A resposta para isso vai um pouco além do que a gente normalmente estuda. Para e pensa, apontar um dedo muitas vezes não tem nada demais. Claro que alguém pode estar brigando com você, hein? Ou simplesmente está direcionando a mão ou apontando o cotovelo. Por que isso muda? Por que apontar a cabeça não é um grande problema? E apontar o dedo, sim. Uma das causas para isso veio através do estudo de um russo chamado Ivan Pavlov. Ele nasceu no século retrasado. Século retrasado existe? Século 1800? Tudo bem, ele nasceu por volta de 1850 e ele desenvolveu vários estudos ligados à salivação dos cachorros. Como que a saliva tem a ver com o nosso comportamento humano? Calma que eu vou explicar para você. Num dos estudos, o Ivan Pavlov descobriu que dependendo do que o cachorro esperava comer, a saliva dele mudava. E nesses estudos, toda vez que ele ia alimentar os cachorros, ele encostava no portão e dava comida. E aquilo repetia todos os dias. Quando, de repente, ele notou que o simples ato de chegar ao portão fazia já com que os cachorros salivassem. Ele falou, pera um pouquinho, isso aqui vai um pouco além. Ele acabou descobrindo que existe uma conexão dos nossos 5 sentidos com uma sensação emocional. Okay? Então toda vez que o cachorro ouvia o tintilar do portão, ele já sentia aquela vontade, se sentia pronto para comer. E ele salivava, se preparava para o alimento que ia vir. Esse trabalho do Ivan Pavlov ficou conhecido como condicionamento clássico, muito estudado na psicologia. Porém, a PNL e hipnose, o coaching, nós usamos um outro termo para definir isso. Nós chamamos de âncoras. Talvez você nunca tenha ouvido ainda falar de âncoras, mas as âncoras com certeza já ouviram falar de você e elas te dominam. Mal sabe que toda vez que uma pessoa que vê um dedo na cara e fica brava, ou então ouve uma buzinada no trânsito, ou então coisas boas como você entrar no cinema e sentir aquele cheiro de pipoca, ou comer aquela comida da sua avó, da sua mãe, daquela sua tia e automaticamente trazer lembranças da infância. Isso nada mais é do que âncoras agindo dentro de você, principalmente dentro do seu cérebro. O simples fato de um dos seus 5 sentidos receber um sinal conecta diretamente ele com uma sensação física, uma sensação emocional, que faz com que ela venha à tona e traga uma série de lembranças junto com ela. Já aconteceu com você de repente estar andando pela rua e sentir um cheiro de um perfume e automaticamente ter uma série de lembranças emocionais e lembranças mesmo de um ex ou de uma ex? Se não foi com um perfume, às vezes pode ter sido com uma música que te fez lembrar dessa pessoa, ou talvez de uma viagem, ou de alguém com quem você dançou essa música. Por que isso acontece? As âncoras têm a capacidade de linkar um dos seus 5 sentidos com uma experiência emocional e fazer com que você reviva aquela experiência com o simples fato de disparar um desses sentidos. Então pare e pensa, toda vez que você vê um dedo na cara, isso pode te arremeter a uma situação onde alguém te deu uma bronca, onde você esteve numa briga, onde você foi repreendido por um dos seus pais, por seus tios, e você apanhou, ficou de castigo, alguma coisa do jeito. Não adianta descer para vir querer enfrentar, não senhora! E toda vez que você tem um ato de enxergar alguém apontando o dedo na sua direção, isso dispara aquela sensação emocional de que você estava acuado, com medo ou nervoso. Isso faz com que a pessoa fique brava, não goste, algumas delas, não goste de que apontem o dedo para a direção dela. Mesma coisa com a buzina. Talvez quando você começou a aprender ou quando você era criança, você via alguém buzinar e o seu pai ficava bravo. E aí quando você foi aprender a dirigir, alguém buzinava e você ficava bravo. E o simples fato de ouvir uma buzina pode fazer com que você fique um pouco mais incomodado e fique suscetível a trazer de volta todas aquelas lembranças de braveza ao volante. Aqui no Brasil a gente tem uma espécie de o tanto certo de buzina. Talvez uma buzininha mais seja, abriu o farol, pode andar, ou então, vamos lá, vamos mais rápido. Mas se você fizer aquela buzina mesmo,
quer dizer que você quer encrenca, quer arranjar briga. Vamos lá, anda logo! Isso também pode explicar porque algumas pessoas do nada se sentem tristes ou extremamente felizes e não sabem explicar como. Até porque o seu corpo tem uma memória muito mais inteligente do que a sua memória propriamente dita. Às vezes você passou por experiências que você nem recorda mais, mas o seu corpo ainda tem ancorado sensações físicas que você não sabe disso. É o caso da comida da tia Cotinha ou da vovó Zilda, que quando você come, você lembra e viaja no tempo. Isso faz com que sensações, lembranças emocionais que você nem lembrava que tinha, venham à tona, imediatamente, pelo simples fato daquele estímulo certo, na hora certa, do jeito certo. E isso é interessantíssimo, porque as âncoras dominam a nossa vida e muitas vezes a gente não sabe disso. Um grande exemplo de ancoragem negativa, se você por acaso já participou de um velório como um parente próximo da pessoa falecida, é muito comum as pessoas chegarem, meus pêsames, e dar aquele tapinha nas costas. E aí você tá todo triste e sentimental, porque aquela pessoa que você gostava morreu, e as pessoas, meus pêsames, e tapinha na, meus pêsames. E aquilo vai linkando, aquela sensação muito alta, muito forte, aquela sensação emocional triste com o tapinha nas costas. E por algum motivo, anos depois, você nem tá lembrando daquilo que aconteceu, e aí, tudo bem? E dá um tapinha nas costas e você... E por algum motivo você fica triste e não sabe por quê. Pode ser isso. Isso é só um exemplo de algo que costuma acontecer na nossa sociedade e que você também tem exemplo oposto. É muito comum que quando a gente está em shows de rock, shows de música, a gente fica extremamente animado e uhul! E grita e bate palma, esse tipo de coisa. Automaticamente você cria âncoras com o fato de uhul, de gritar e ficar feliz, bater palma, e que você poderia usar isso instintivamente no seu dia a dia para que você fique mais alegre, mais animado. É muito comum ver atletas de alto nível, alto rendimento, usarem âncoras para antes de começar um esporte, quando vai entrar em campo, antes de bater um pênalti, antes de fazer um saque. Para e pensa, o tenista, quando ele pinga a bolinha do jeito que ele pinga. And it will be the world number one to begin. Tem alguma utilidade em quicar a bolinha daquele jeito? Não, não tem. Talvez aquilo seja a âncora dele, de naquele momento, quando ele quica a bolinha, ele respira e aumenta a concentração e finalmente ele executa o saque. A mesma coisa do jogador de futebol que antes de entrar em campo faz a rezadinha ou dá aquele chutinho de chuteira antes de bater o pênalti ou coisas do tipo. Isso são âncoras que fazem com que nós linkamos estados emocionais desejados às sensações físicas. E o interessante é que você pode fazer isso para o seu próprio uso. Você pode disparar essas âncoras para que você consiga ter alto rendimento. Um exemplo bem interessante que aconteceu não faz tanto tempo foi da Michelle Janicki. Essa atleta australiana, ela antes da corrida com obstáculos, ela fez uma espécie de uma dança e ficou super famosa na internet, foi compartilhada e todo lugar apareceu. Mal sabiam que, ao mesmo tempo que ela estava fazendo daquela dança, ela sorria, porque aquilo com certeza acionava estados emocionais nela de recurso e fez com que tanto que ela ganhasse a prova que ela participou. Agora que você aprendeu, o mais importante é que você pratique. Lembra que de nada vale o que a gente sabe, só o que a gente faz. E também o que a gente ouve, a gente esquece. O que a gente escreve, a gente lembra. E o que a gente faz, a gente realmente aprende. Tá bom? Depois você pode escrever aqui embaixo nos comentários como foi essa sensação, como foi para você usar essa ferramenta de âncoras, que é uma das ferramentas mais úteis e mais utilizadas no mundo da PNL, do coach, da hipnose e muitos outros.
Se você gostou de aprender um pouco mais sobre como você mesmo funciona, se inscreve no nosso canal, curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos, com sua família e, mais importante, te espero no próximo programa para poder se aprofundar ainda mais nas ferramentas em torno da gente, no autoconhecimento e principalmente para que todo mundo possa sair da caixa cada vez mais, tá bom? Então, te espero. Tchau, tchau!